Um jato executivo transportando passageiros para Akron, Ohio, cai em um bairro residencial a menos de 3 quilômetros da pista. Um avião caiu numa casa. Tem muito fogo. Não há sobreviventes. Os investigadores vasculham os destroços, mas encontram poucas pistas. A aeronave foi reduzida a quase nada na colina. Um exame dos dados do radar fornece uma pista. Eles têm autorização para descer e então esperam 2 minutos inteiros. Por quê? Nós nos perguntamos qual é a situação na cabine naquela hora. Vocês sabem para onde estão indo? Eu gostaria de ter você aqui o tempo todo, mas vamos enfrentar mau tempo. Não podemos nos distrair. Oh, você ouviu isso? Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Acidente ou crime? O Executive Flight 1526 está subindo para a altitude de cruzeiro sobre o meio oeste dos Estados Unidos. Vamos continuar subindo a 460 metros por minuto. Entendido. A bordo estão 7 executivos de uma empresa de administração de propriedades com sede na Flórida. Desculpa. Eles fretaram o jato de luxo da Executive Flight, uma empresa privada com sede em Fort Lauderdale. Donnie Shackelford é um ex-comandante que voava com a Executive Flight. A Executive Flight atende a clientes do sul da Flórida para fins comerciais. E também empreendedores, atletas e até animadores. 5.200 metros. Entendido. 5.200 metros, nivelando. O Executive Flight 1526 está realizando um voo de 35 minutos do nordeste de Dayton para Akron, Ohio. O copiloto Renato Marquesi está nos controles do bimotor Hawker 700. Ele tem mais de 4.000 horas em vários jatos particulares. O comandante Oscar Chaves é originário da Colômbia. Ele tem mais de 6.000 horas de voo em jatos executivos e aviões de carga. O comandante voou comigo como copiloto. Ele era um bom piloto. O Oscar e o Renato pareciam gostar muito de voar. Eles realmente tinham uma grande paixão. Olá, pessoal. Acabamos de atingir nossa altitude de cruzeiro. Você sabe o que fazer. Pousaremos em Akron em meia hora. Alguém mais quer um drink? Eu pego. A experiência do passageiro no Hawker 700 era mais do que confortável. Tinha uma boa cozinha, bastante altura livre e os interiores eram atualizados. Era um avião muito bom. Saúde. Zipline 1526 desça para 4.000 metros. Zipline é o indicativo do Executive Flight. Descendo para 4.000 metros. Obrigado, Zipline 1526. Vou checar o clima. Observação meteorológica automatizada. Vento 290 a 4 metros por segundo. Nublado a 550 metros. Temperatura 0,9 graus Celsius. Tudo bem? Nós temos céu nublado. A tripulação se prepara para um possível mau tempo em Akron. Muito bem. Vamos ver. Akron à direita. E o rumo? 249. O voo 1526 continua sua descida. O aeroporto de Akron está a menos de 20 minutos. Eu vou ver onde estamos. Está bem.
Você sabe para onde estão indo? Pode apostar. Olha aqui. Diz bem aqui na carta. Eu gostaria de ter você aqui o tempo todo, mas vamos enfrentar mau tempo. Não podemos nos distrair. Não é como as companhias aéreas, onde a porta é fechada. A porta é aberta e eles podem ir até a cabine e fazer perguntas. Conforme o voo 1526 desce para 2.700 metros. Visibilidade em Akron, 3 quilômetros, névoa. Condição do céu, nublado, 180 metros. A tripulação descobre que o tempo em Akron está piorando. Temperatura, 1 graus Celsius. Eles precisam saber se ainda é possível pousar lá. Visibilidade 2,5 quilômetros. Qual a visibilidade para essa aproximação? 2 quilômetros. Tudo bem? Então temos visibilidade. A 6 minutos de Akron, a tripulação tem uma nova distração. Uma instrutora está ensinando um aluno a pousar com mau tempo na mesma pista destinada ao voo 1526. Zipline 1526. Temos outra aeronave em aproximação mais lenta do que você. Voe na direção 360. Reduza a velocidade para 310, desça e mantenha 900 metros. Eles pedem à tripulação que altere seu curso, atrase sua descida e mantenha sua altitude de 900 metros. Velocidade 310 km por hora e 306. Zipline 1526. Zipline 1526. O Piper está em solo, liberado para aproximação pelo localizador 25. Autorizado para localizador 25. Obrigado. Zipline 1526. O Piper transmite uma atualização meteorológica para o voo 1526. Oi, pessoal. Acabamos de pousar no localizador e descemos com os mínimos. Obrigado. Eles disseram, descemos com os mínimos, o que significa que foi com a visibilidade mínima necessária para a aproximação. O voo 1526 agora está a 6,5 km da pista ao iniciar sua aproximação final. Você pode verificar se eu fiz tudo? Ignição? Tudo pronto. Aguarde. Que bom. A 4 quilômetros do aeroporto, os pilotos ainda estão procurando a pista. Finalmente, o avião sai das nuvens. Solo? Continue. Pronto. Nivele agora. Deixa comigo. Pull up. Pull up. Pull up. O que está acontecendo? Pull up. Pull up. Não! O avião caiu numa casa. Tem muito fogo. Muitos fios foram atingidos. O Executive Flight 1526 bateu em um prédio residencial de 2 andares. Todos a bordo estão mortos. A Agência Nacional de Segurança dos Transportes, NTSB, deve agora determinar a causa deste acidente fatal.
O Executive Flight 1526 mergulhou em um bairro residencial em Akron, Ohio. Incrivelmente, nenhum dos moradores estava em casa na hora do acidente. Mas a vizinhança está apreensiva. Você não imagina que um avião cairia numa área residencial como esta? Parece loucura. Parece que a asa esquerda bateu primeiro. Quando os investigadores da NTSB chegam ao local, notam um grande sulco levando ao local do acidente. Uma das primeiras coisas que eu notei ao chegar foi um grande sulco no jardim, diante de uma das casas. E isso revelou que havia um problema de controle com esse avião na aproximação. Flaps em 45. Os investigadores examinam os destroços para determinar como o avião estava configurado. Uma das coisas que descobrimos rapidamente foi que os flaps estavam em 45 graus ou configuração completa para esse pouso. Sabíamos que eles estavam tentando pousar. Então, eles estão configurados para pouso e aí caem a menos de 3,5 km da pista. Por quê? Vamos ver os motores. Os motores teriam falhado quando o avião se aproximava do aeroporto? Está em péssimo estado. Uma das coisas que queríamos ver no local era se os motores estavam funcionando. E ver se havia terra, pedaços de concreto, coisas assim dentro do motor. Parece a fachada do prédio e terra. Isso foi um indício que, no impacto, os motores estavam produzindo energia. A NTSB ainda está longe de solucionar o mistério do voo 1526. Uma equipe é enviada ao controle de tráfego aéreo, na esperança de que o controlador possa fornecer mais detalhes. Não houve nenhum Mayday. Nada em comum. Bem, eles foram atrasados por um Piper que estava à frente deles. Eu os instruí a mudar o rumo, reduzir a velocidade e manter a 900 metros até liberá-los. Que fiz 14:49:22, quando estavam a 8 quilômetros. Zipline 1526, o Piper está em solo, você está liberado para aproximação no localizador 25. O Piper não afetou o pouso deles. O Piper estava em solo quando o jato ainda estava a 8 quilômetros do aeroporto. Uma distância ampla para um pouso seguro. No local do acidente, os investigadores vasculham os destroços em busca de pistas. O que eu precisava saber era se havia alguma coisa nos destroços que pudesse ser recuperado do ponto de vista operacional. O material que os pilotos usam, a cabine, coisas que pudessem ser documentadas. Era isso que eu queria ver. Veja só, estou aqui. Nós encontramos manuais que os pilotos deveriam ter a bordo. Já é alguma coisa. Pegue um saco de evidências. Estava danificado e queimado, mas nós conseguimos examiná-lo. Os investigadores então fazem sua descoberta mais significativa até então. Nós encontramos o indicador de ângulo de ataque nos destroços da cabine. Isso é importante porque, em um certo ângulo de ataque, a asa entrará em stall.
Em que ângulo você estava? E estava muito danificado, mas eu pude ver que a agulha estava na faixa vermelha. Quando o ângulo de ataque está no vermelho, você está em stall. Em outras palavras, a asa não estava mais voando. É simples assim. Os investigadores determinam que o avião entrou em stall ao se aproximar do aeroporto. Agora precisam entender o porquê. Excelente. Leve isso para Washington. O gravador de voz da cabine do Executive Flight 1526 é recuperado e enviado para a sede da NTSB para análise. Ao descobrir que a aeronave tinha um gravador de voz na cabine, o que mais nos interessava era garantir que chegasse aos nossos laboratórios. Eu não sabia se continha boas informações. O gravador de voz é duplamente importante neste caso, já que o Hawker 700 não estava equipado com um gravador de dados. Os gravadores de dados de voo são importantíssimos porque nos dão a visão clara e exata da dinâmica de voo até o impacto. Essas investigações são como um quebra-cabeça e, com um gravador de dados, as peças são maiores e mais fáceis de montar. E já que não tinha um gravador de dados, nós tivemos poucas informações no início da investigação. Enquanto os investigadores aguardam a gravação de voz, eles trabalham com o que têm: os documentos encontrados nos destroços da cabine. O peso e o equilíbrio. Veja só isso. Nós descobrimos que o peso e o equilíbrio não levaram em conta a unidade auxiliar de força, que é um pequeno motor a jato na traseira que ajuda a impulsionar a aeronave quando ela está em solo. Então, eles não tinham essa unidade. A equipe se pergunta como isso se compara ao que descobriram no local do acidente. E aí está ela. Nós vimos que a unidade auxiliar de força estava a bordo. Nós achamos nos destroços. Parece que estavam carregando mais peso do que pensavam. Os investigadores acreditam que encontraram um erro no peso e equilíbrio documentados no avião. Estavam muito pesados. Quanto será que o avião realmente pesava? Os pilotos fizeram seus cálculos sem levar em conta uma unidade auxiliar de força. Mas claramente havia uma a bordo. Claro que a nossa preocupação era se o avião estava ou não dentro de seu peso e equilíbrio. A NTSB calcula o peso real do avião durante seu voo final. A unidade pesa 136 quilos. E, de acordo com quem reabasteceu a aeronave, eles receberam 3.700 quilos de combustível, mas eles anotaram apenas 3.490 quilos. Quanto no total eles tinham em excesso? Eles só estavam 130 quilos acima do peso. O peso real do avião era um pouco maior do que o registrado pelos pilotos. Não teria feito diferença no desempenho da aeronave. O peso da unidade auxiliar e o combustível adicional não foram suficientes para afetar o equilíbrio do avião. Mas revelaram que essa equipe e essa empresa não seguiam procedimentos de maneira adequada. Alguém não estava prestando atenção ao que deveria estar fazendo. Os investigadores precisam procurar outro motivo para explicar por que o voo 1526 entrou em stall. Sabíamos que não havia um gravador de dados a bordo, e é frustrante não ter detalhes sobre velocidade, altitude e atitude da aeronave. Para solucionar o caso, a NTSB começa a compilar os dados à mão. Os dados do radar do controle de tráfego aéreo. Mostre o que conseguiu até agora. Um ponto decisivo na investigação foi quando o nosso engenheiro recriou o desempenho da aeronave a partir dos dados do radar.
Muito bem. Estão a 150 nós, 4 minutos antes do acidente. Prossiga. Nosso especialista em desempenho foi capaz de estimar a velocidade em relação ao ar, o ângulo de ataque, a altitude, a altura e a razão da descida. Conforme o avião se aproxima do aeroporto, se espera que a velocidade em relação ao ar diminua. Cai de 550 km por hora para 280. Tudo normal. Os investigadores não encontram nada de incomum no voo, até se concentrarem nos últimos 2 minutos. Veja aqui. A velocidade cai para 130 nós e continua caindo até 98 nós. Por isso entraram em stall. O que se destacou foi que a razão da descida excessiva, no fim, era de 98 nós, que fará o avião entrar em stall. Velocidade em relação ao ar é vital. Este é um dos pontos mais importantes ao pilotar um avião, mas especialmente um jato. Talvez estivessem tentando ficar longe do Piper. Eu duvido. O controlador disse a eles que a pista estava vazia 3 minutos antes de entrarem em stall. Os dados da velocidade em relação ao ar deixam os investigadores com mais perguntas. Vamos olhar os dados de altitude. A equipe analisa o perfil de descida do avião para o período que antecedeu o acidente. A parte inicial da descida parece bem normal. É uma aproximação dive and drive. Eles nivelam em 2.750, 1.520, 1.220 metros. Olhe para isso. Isso é estranho. Você pode aumentar? E eles fazem uma descoberta importante. Veja, ele se mantém a 900 metros por 2 minutos inteiros. Isso é demais. E então caem abruptamente. Mostre como deveria ser a aproximação final. Nem chegaram perto. Em aproximações normais, a trajetória de planeio permite que o avião desça em uma trajetória suave de 3 graus até a pista. Parece que eles começaram a aproximação final tarde demais. E tiveram que se apressar para chegar lá. Os dados mostram que, depois de atrasar a aproximação, os pilotos desceram muito abruptamente e com o dobro da taxa normal. Uma vez que começaram a mergulhar com o avião até 600 metros por minuto para chegar àquela altitude mais baixa, a aproximação era instável. E naquela hora, eles deveriam ter arremetido. O controlador nos disse que responderam à instrução para descer. Zipline 1526, o Piper está em solo, você está liberado para aproximação no localizador 25. Autorizado para localizador 25. Foram autorizados a descer. Então esperaram 2 minutos inteiros. Por quê? Nos perguntamos qual era a situação da cabine naquela hora. Os investigadores da NTSB recorrem ao gravador de voz da cabine do voo 1526 para entender por que os pilotos atrasaram sua descida final em Akron. Comece da primeira instrução sobre aquele Piper. Zipline 1526, temos outra aeronave em aproximação mais lenta do que você. Voe na direção 360, reduza a velocidade para 310, desça e mantenha 900 metros. Descer para 900, 310 é a velocidade e 306. Zipline 1526. Descer para 900, ele quer 170 nós. Está bem. Eu vou ter que diminuir tudo. Alguém baixou o trem de pouso para começar a desacelerar o avião e criar arrasto para, com sorte, ganhar espaço entre eles e o outro avião. Ouviu o que ele disse? Há outro avião em aproximação. Ele é mais lento do que nós. Não sabíamos se ele já está no chão. O comandante estava muito preocupado com o espaço entre eles e o voo de treinamento e disse isso ao copiloto.
Você ouviu isso? Os investigadores ouvem o som da redução do empuxo do motor. Mostre a velocidade em relação ao ar. A velocidade em relação ao ar cai de 170 para 140 nós. Isso é muito mais lento do que ele precisa estar. Olha, você está a 140. Zipline 1526, o Piper está em solo, liberado para aproximação do localizador 25. Liberado para localizador 25. Obrigado. O voo 1526 agora está em 900 metros e posicionado para voar direto para o aeroporto de Akron. Eles deveriam iniciar a descida. Por que os pilotos atrasaram a descida por 2 minutos, forçando-os a acelerar? Está a 120 nós. Não pode continuar diminuindo a velocidade. Assim que o copiloto recebeu o aviso do comandante de que estavam lentos, o copiloto deveria ter aumentado bastante o empuxo. Mas em vez disso, os pilotos começam a discutir. Não, 120? De onde tirou 120? Está mais para 125, que é a velocidade de aproximação. Mas você ainda precisa de mais flaps. E quando eles descem? É o que eu estou dizendo. Se você continuar diminuindo a velocidade... Mas por quê? Porque vamos entrar em stall. Não quero stall. E como vamos... Pare. Estão tão ocupados discutindo sobre a velocidade que se esquecem de iniciar a descida. Houve cerca de 2 minutos de conversa sobre a velocidade do avião. O piloto e o copiloto argumentavam que estava ficando muito lenta. Esse atraso de quase 2 minutos foi crítico e já passaram da altitude que deveriam estar. E agora eles precisam acelerar. Ele tem que fazer o avião descer e rápido. Certo. O que os investigadores ouvem a seguir é ainda mais chocante. Oi, pessoal. Acabamos de pousar no localizador e descemos com os mínimos. Eles foram notificados de que o avião menor pousou em segurança na pista. Flaps totais. Pare. Flaps totais nessa velocidade? O que ele estava pensando? Mostre o gráfico de altitude de novo. Ei, é por isso que o avião começa a cair como uma pedra. A equipe finalmente entende por que o voo 1526 terminou em uma descida a 600 metros por minuto, o dobro da razão recomendada. O copiloto tinha pressa para pôr o avião de volta no curso. O avião estava muito alto, muito lento e com flaps totais em vez de flaps parciais. Eles precisavam descer com pressa. E foi aí que dissemos que o avião não estava corretamente configurado para aproximação. E isso põe a tripulação e os passageiros realmente em grande perigo. Deveria ter anunciado uma aproximação perdida e tentado de novo. Os investigadores agora precisam entender por que os pilotos continuaram essa descida perigosa. Quando olhamos para os erros que os pilotos cometeram, nós nos perguntamos, qual era o seu histórico? A investigadora Satya Silva, da NTSB, examina as fichas dos pilotos para ver se elas explicam seu comportamento no dia do acidente. O copiloto tinha mais de 4.000 horas de voo, entre as quais 3.200 horas no comando. E foi aprovado em todos os cursos. Saúde? Ele acabou de fazer 50 anos. Nem sinal de drogas ou álcool no sangue. Mas dá uma olhada nisto. Parece que ele trabalhou a noite toda 2 noites antes do acidente. Poderia ter sido fadiga? Em relação ao copiloto, nós descobrimos que ele não descansou nos dias anteriores, o que é exigido pelo regulamento. Veja o que a companhia aérea tem a dizer. Nós queríamos descobrir se
Um problema de fadiga crônica pode ter se manifestado dias depois, o que explicaria por que essa tripulação, em especial o copiloto, estavam cometendo tantos erros. Obrigada por ter vindo. Fico feliz em ajudar. A investigadora Silva entrevista o comandante Tony Shackelford da Executive Flight, que voou com o copiloto Marquese antes do acidente. Então conte-me sobre o seu último voo com o copiloto. 2 dias antes do acidente, nós voamos para Fort Lauderdale. Eles querem que eu voe para o México durante a noite. Querem agora. Isso não teria problema algum, considerando o tamanho da escala, desde que o piloto pernoitasse no México. Então, ele dormiu aquela noite no México? Não, voltou direto para Fort Lauderdale. Eu falei com ele na noite anterior ao acidente. E ele me disse que estava cansado da outra viagem. Mesmo sendo legal no que diz respeito ao número de horas entre os voos, ele não descansou. Ele nem deveria estar naquele voo. O fato do copiloto ter que voar durante a noite e não dormir quando seu corpo queria dormir resultou em uma interrupção circadiana. Sabemos que os seres humanos têm limites. Se você não tem um sono adequado ao longo do tempo, a sua atitude pode ficar fora de controle e isso pode derrubar aviões. Já que o copiloto dormiu a quantidade necessária de horas na noite anterior ao acidente, os investigadores não podem apontar privação do sono como a causa das decisões ruins. Há algo sobre o voo que ainda incomoda a investigadora Silva. Com que frequência o copiloto estava no comando do voo? Só se não houvesse passageiros pagantes. Por quê? Política da empresa. A empresa tinha um procedimento para permitir que os copilotos adquirissem experiência no comando, mas nas pernas vazias, sem passageiros a bordo. O Renato não deveria estar pilotando. Deveria ser o Oscar. A investigadora Silva descobre que o comandante violou procedimentos operacionais padrão. O que nós não sabemos e que é um pouco confuso é por que, neste caso, quando havia passageiros na aeronave, havia fatores climáticos problemáticos e uma aproximação bastante desafiadora. Por que esse comandante permitiu que seu copiloto voasse? A NTSB quer saber por que o comandante Chaves violou a política da empresa, permitindo que seu copiloto pilotasse o avião com clientes a bordo. Dá uma olhada nisso. O comandante também não dormiu muito. Ele teve uma noite inteira de sono antes do acidente, mas não 8 horas completas nas 4 noites anteriores. Será que também foi fadiga? Isso é possível. Ao olharmos mais para trás em seus registros, parece que nos dias anteriores ele só teve uma média de 6 horas de sono. Os investigadores ficam atentos a indícios de fadiga no gravador de voz da cabine. Vamos continuar de onde paramos, o início da descida final. Descendo de 900 metros, a tripulação começa sua lista de verificação de pouso. Você pode verificar se eu fiz tudo? Ignição? Tudo está pronto. Em espera. Amortecedor de guinada, piloto automático, válvulas de ar principais. Ele parou? No meio da lista de verificação de pouso? É como se ele estivesse distraído. Havia listas de verificação que deveriam ser feitas até o fim e descobrimos no gravador de voz que todas as listas de verificação que eles deveriam ter cumprido nunca foram concluídas. Em vez de terminar a lista de verificação, o foco do comandante se volta para a descida irregular do avião. Você está mergulhando, não mergulhe. 600 metros por minuto. Renato. Sim. 600 metros por minuto. Não desça 600 metros por minuto. Você está me ouvindo?
O copiloto estava sendo treinado tanto por esse comandante que a essa altura, e essa é a parte mais séria da aproximação, na hora de enfrentar condições que são muito significativas, ele deveria ter assumido o controle. Quando é hora do comandante dizer, eu tenho o controle porque você não está se saindo bem, não deve haver dúvidas e nenhuma hesitação. Por que ele não assumiu? Os investigadores ouvem mais do que os efeitos da fadiga na gravação. Pelo fato do copiloto estar voando, esse comandante estava dividindo o tempo dele como comandante e como instrutor. Nós descobrimos que ele não estava gerenciando a cabine adequadamente. Não vá a 600 metros por minuto quando está a 150 metros do solo. Mostre o gráfico de altitude de novo. Estão a menos de 150 metros do solo. Está abaixo de sua altitude mínima de descida. É fundamental que você não desça abaixo dessa altitude até que você tenha realmente uma boa vista do aeroporto ou da pista. Mas eles continuam a descer. Solo! Meu Deus, ele pode ver o chão, mas não a pista. Eles estão descendo de 900 metros e precisam chegar à altitude mínima de descida, que são só 150 metros acima do solo. Não há muito espaço para manobra se você errar. Continue. O gravador de voz revela que o comandante violou uma regra fundamental ao continuar a descida sem a pista à vista. Se você não vê a pista, aí você arremete. Uma vez que os pilotos ainda procuravam o aeroporto enquanto desciam abaixo da altitude mínima, nenhum deles percebeu a queda da velocidade. Ok, nivele agora! Tudo bem. Eles já estavam lentos demais e não reconhecem, mesmo com o vibrador de manche muito intenso, que eles estão em um stall aerodinâmico. Isso os condenou. Eles não conseguiram se recuperar do stall. Não! Foi uma tempestade perfeita, que eles próprios criaram. Os investigadores encontram evidências suficientes na gravação de voz para concluir que a fadiga foi provavelmente um componente das más decisões da tripulação. Nós descobrimos que o comportamento do comandante pode ter sido atribuído à fadiga. Mas a fadiga, por si só, não explica a longa lista de procedimentos mal sucedidos no voo 1526. Eles infringiram tantas regras que você se pergunta quem os treinou. Eles não estavam seguindo os procedimentos. Não fizeram listas de verificação e avisos verbais. Eles atrasaram a aproximação. Estavam voando na configuração errada. Decidimos dar uma olhada no treinamento deles. O que realmente os levou a cometer esses erros? A verdade por trás de uma entrevista icônica. No National Geographic. A NTSB pede as fichas de emprego e treinamento da tripulação do voo 1526 nos últimos 5 anos. Você não vai acreditar. E eles ficam chocados com o que descobrem. O aviso de rescisão do comandante diz que ele foi demitido de seu último emprego. Os investigadores descobrem que o comandante foi demitido porque não comparecia aos treinamentos. E ouça essa. O copiloto foi demitido porque seu desempenho estava abaixo do padrão. O copiloto, por sua vez, foi demitido por ter dificuldades no treinamento. Os dois tiveram problemas de treinamento e foram demitidos por causa deles. E a Executive Flight sabia disso.
O emprego anterior do comandante era suspeito em termos de por que ele foi demitido. A contratação do copiloto, neste caso específico, cheira apenas uma contratação obrigatória para ter alguém no assento ao lado e dizer: temos um copiloto porque ele é licenciado. Então, por que a Executive Flight contratou esses pilotos? Começamos a nos perguntar. A empresa sabia dessas deficiências e se sabia levar em consideração? Está bem, eu agradeço. Tchau. Acabei de falar no telefone com o presidente. Ele disse que conhecia o histórico, mas mesmo assim os contratou. O presidente da Executive Flight disse que contratou o comandante por causa de sua vasta experiência no Hawker, bem como nos voos que havia feito pessoalmente com o comandante antes de ser contratado. O copiloto foi contratado por recomendação de outro piloto, além de um voo que havia feito com ele pessoalmente. Ele disse que não contataram os patrões anteriores. É muito importante na contratação de um piloto para fazer o que a lei diz, fazer o que os regulamentos dizem, falar com os patrões anteriores e ter a chance de saber se esse indivíduo tem hábitos ruins que você não quer na sua operação. A Executive Flight deu a eles treinamento de CRM. O treinamento de gerenciamento de recursos da cabine ensina os pilotos a trabalhar em equipe e a usar todas as ferramentas disponíveis juntos para que operem como um só. Mas quando os investigadores examinam o programa de treinamento da companhia aérea, ficam decepcionados. Não é um bom manual de treinamento. Os regulamentos exigiam que a Executive Flight tivesse treinamento de gerenciamento de recursos, e eles tinham, mas nós descobrimos que o treinamento era insuficiente e a avaliação da tripulação não era adequada. Esse acidente só estava esperando para acontecer. A NTSB conclui que a causa provável da queda foi a má gestão da tripulação em sua aproximação, o desvio dos procedimentos operacionais e as práticas negligentes de contratação e treinamento da Executive Flight. Determinamos que a Executive Flight não impôs e não garantiu que os pilotos seguissem os procedimentos operacionais padrão. Em seu relatório, a NTSB faz várias recomendações para operadores privados, como a Executive Flight. Elas incluem melhor treinamento para pilotos em aproximações de não precisão, como a de Akron, e a instalação de gravadores de dados de voo, que também podem ser usados para monitorar o progresso de seus voos. As recomendações da NTSB se resumem ao tipo de análise que você faz dos seus pilotos. Você sabe o que acontece na sua cabine? Sabe o que os seus pilotos estão fazendo? Procedimentos operacionais padrão são muito importantes. Velocidade em relação ao ar é vital e adesão aos procedimentos operacionais padrão é vital. E ao remover essa estrutura, você volta no tempo e perde o benefício de todas as lições que pagamos tão caro no passado para aprender.